Alguém entendeu na direita? Vou falar para a esquerda agora. Jesus não pregava o que agradasse ao povo ouvir. E eu vou fazer igual Jesus essa noite. Eu não vim pregar para te agradar. Jesus não pregava para agradar, ele pregava para salvar. É diferente. Olhe para mim, por favor. A unção repousa sobre 3 tipos de ofícios: reis, sacerdotes e profetas. Jesus possuía os 3. Jesus era profeta porque falava o povo que Deus mandava. Jesus era sacerdote e cumpriu o sacerdócio na cruz do Calvário para salvar o povo. Jesus é rei porque é filho do dono de todas as coisas. É rei por direito e também é rei por merecimento. Ele possui em si os 3 ofícios. E como é que Jesus se comporta com a unção que ele recebe? É muito bom nós entendermos que a palavra é clara em dizer, no início dos evangelhos, que João Batista preparou o caminho para que só depois Jesus começasse a exercer aquilo para qual ele foi chamado. Então você pensa, Jesus já era vivo enquanto João estava pregando. Jesus já estava vivo enquanto João estava batizando. Mas existe um segredo na unção. Quem recebe unção precisa entender que unção não serve para bater de frente com outra unção. Falei, tem 3 ligados, vou falar de novo. Unção não presta para bater de frente com outra unção. Eu vou melhorar porque alguém vai entender, quer ver? Eu não estou pregando aqui para mostrar que sei pregar. Eu não vim disputar nada com ninguém aqui. Quem canta não canta para mostrar que sabe cantar. Quem ministra não ministra para mostrar que sabe ministrar. Unção não é para mostrar que tem, para mostrar que é, para mostrar que faz, para mostrar que vai. É por isso que Jesus espera o tempo dele. Enquanto João Batista está exercendo a unção que Deus colocou na vida, Jesus espera até que João cumpra o seu chamado. Jesus entra com a sua unção. Irmãos, o que estamos vendo no cenário evangélico atual são eventos proporcionados a disputas entre os vasos. Vamos ver quem prega mais, vamos ver quem canta mais, vamos ver quem ministra mais. E o que me dói é que o povo sabe que está errado e ainda fica batendo palma para essa raça. Eu profetizo que Deus vai limpar os altares do Brasil. Chega de bater palma para quem não sabe usar da unção que Deus deu. Chega de levantar quem não está preparado para usar o que Deus colocou na vida. Está na hora de nós olharmos para profetas verdadeiros, que falam aquilo que salva o povo, não o que agrada ao povo. Enquanto eles estão brincando nos altares, o povo está morrendo sem palavra, defiando. Mas eu profetizo que Deus vai mudar a história dos altares. Oh, glória a Deus. Pregador, tem isso dentro da Bíblia? Ou se tem, vem comigo porque eu quero pregar a Bíblia. A Bíblia diz que Deus chama Samuel e diz assim: unge Saul como príncipe. Repita comigo, príncipe. Não, só quem está ligado, repita, príncipe. Diga uma terceira vez para ficar gravado, príncipe. Deus não ordenou unção de rei sobre Saul. Deus ordenou unção de príncipe, líder, general. Quando a unção de príncipe repousa sobre Saul e Deus apresenta Saul ao povo, o povo olha para Saul e diz assim: tá, a unção é de príncipe, mas não quero nem saber, vai ser rei. É alguém que tem uma unção que não está de acordo com o cargo que o povo está colocando ele. Eu falei, eu vou falar de novo. Quem não gostou, falei do mesmo jeito. É alguém que não possui a unção definida para o cargo que o povo quer dar para ele. Só que Deus está olhando do céu e não está impedindo o Saul de sentar no trono. Porém, mais à frente, em 1 Samuel 16, Deus chama Samuel de novo, Paulinha, e fala assim: Samuel,
Vai na casa de um rapaz chamado Gessé. Enche teu vaso, teu chifre de azeite, denotando que a presença do Espírito vem através de uma unção, derramamento de óleo, de azeite sobre a vida de alguém. Entra lá, porque dentre eles, eu, o Senhor, já tenho me provido, não de príncipe, de um rei. Quando Davi chega diante de Samuel, e Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que desce uma unção de rei no rapaz, e o Espírito do Senhor sai de Saul e se apodera de Davi. Eu vou falar isso aqui de novo. O Espírito do Senhor possui Davi. Só que existe uma diferença entre espírito maligno e possessão do Espírito de Deus. O espírito maligno, de vez em quando, eu vou repetir, de vez em quando, não são todas as vezes, arranca a consciência da pessoa. São pessoas que, quando nós expulsamos o demônio, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu cheguei aqui? Eu nem sabia que eu estava vestida desse jeito. Jonathan, por que você falou várias vezes, mas nem todas as vezes? Lembra de quando Judas vendeu Jesus? Satanás entra nele, se entra está endemoniado. Ele revirou no chão, sim ou não? Não. Ele envergou o olho para trás, sim ou não? Sabe o que ele fez? Vou levantar e vou vender Jesus. Nem todo mundo que está possuído por espíritos malignos vai demonstrar que está possuído revirando no chão. Tem gente que demonstra que está possuído vendendo outro. Falei. Lembra de Saul tentando matar Davi? Quando Deus se retira dele e o espírito maligno entra, ele não se revira no chão, ele mete mão e lança e começa: vou matar meu irmão, vou matar meu irmão, vou matar meu irmão. Tu não conhece gente assim não, né? É só no lugar lá onde eu moro que acontecem essas coisas, que se levanta gente de dentro das igrejas para matar outros que estão dentro das igrejas. Só que quando o Espírito de Deus se apodera de alguém, o Espírito de Deus não arranca a consciência da pessoa. Alguém vai entender, quer ver? Alguém aponta para pessoas que estão marchando, que estão pulando, que estão rodando, e diz assim: isso é da carne, isso é sentimento. E eu afirmo, é sentimento sim, sentimento movido pelo Espírito Santo. Chega de apontar o outro que está rodando e pulando e dizer que é do diabo, que é da carne. Eu sei que quem marcha, marcha e sabe que está marchando. Quem pula, pula e sabe que está pulando. Quem sapateia, sapateia e sabe que está sapateando. Porque o Espírito não arranca a consciência. Mas é melhor sapatear cheio do Espírito do que tentar matar o outro cheio de diabo. É melhor marchar cheio do Espírito do que tentar arrancar a vida do outro cheio de demônio. Me ajude a pregar essa noite. Só olha para quem está do teu lado e pergunta: tu está cheio de quê? Diga: tu marcha como? Diga: tu movimenta como? Diga: é o Espírito Santo quem te movimenta. Obrigado, pastor. Eu vou repetir algo que eu preguei certa feita. Eu já vou entrar no foco dessa mensagem. Eu dizia que a presença de Deus é como águas que correm. Imagina que essa água nasce em fonte. A fonte é parada, tranquila, e vai crescendo até virar um rio muito grande. Um rio que corre, que movimenta, e termina numa cachoeira terrível. Cachoeira que dá pancada, que é forte. Tem pessoas aqui dentro, essa noite, que estão mergulhando na cachoeira. É forte, dá pancada, é mistério. Tem gente que mergulha no rio, não movimenta tanto, mas eu sinto as águas correrem. Glória a Deus. Tem gente que está na fonte, está quietinha, está parada. Mas olha aqui para mim, não me interessa onde você está mergulhando. O que me interessa é você mergulhar. Entendeu? Vou falar de novo, porque eu não vou forçar a glória de ninguém.
problema da nossa geração são pessoas mergulhando na fonte, paradas, apontando para quem está mergulhando na cachoeira, no rio, que movimenta. Aí olha para quem está na cachoeira e fala: não, está errado, eu não conheço Deus assim. Eu conheço o Deus de fontes paradas. Deixa eu lhe perguntar, filho de Jeová, deixa eu perguntar, filhinha de Jesus, a água da cachoeira, a água da fonte, a água do rio, não é a mesma água? Então por que você está apontando quem está se é a mesma água de quem está assim, paradinho? Não me interessa se você está parado ou se você está movimentando. Me interessa você mergulhar nessas águas que se apresentam em nós. Eu vou melhorar. Segure a mão de quem está do seu lado aí. Eu prometo que não te peço isso toda hora. Segurou? Isto. Eu vou mergulhar daqui do altar. E eu quero ver quem no seio da igreja vai mergulhar comigo. Eu vou largar esse microfone aqui em cima e vou dar 2 goles nessa água. Porque meu avô me ensinou uma coisa, Jonathan: não é o homem quem faz o povo mergulhar nas águas. O homem só aponta a água e quem quer mergulhar, mergulha. E quem não quer fica seco do lado de fora. Mas se alguém está na chuva é para se molhar. Então eu vou largar o microfone e no som dos instrumentos, quem quer mergulhar e está de mão dada, tem 10 segundos enquanto eu dou um gole na água aqui. Mergulha e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Molhei a garganta, olhe para mim. A água se apresenta do jeito que quer, e cabe a você mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Isso denota que só sai vazio daqui quem quiser sair vazio. E é verdade. Agora eu entro nos versos a qual nós lemos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Quando alguém nos faz mal, qual que é a primeira reação que nós temos? Eu vou descontar na pessoa, eu vou me vingar, eu vou dar o troco, porque eu não levo desaforo para casa. Não é assim que muitas vezes nós reagimos? Só que a palavra do Senhor nos ensina diferente. Não pague o mal com o mal. Vou pagar o mal com o que então? Com o bem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Em todas as ocasiões, procurem fazer o bem uns aos outros. E não somente aos irmãos na fé, mas a todas as pessoas. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, Jesus já havia falado sobre isso. Olha o que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Ou seja, você quer ser amado? Ame. Você quer ser bem tratado pelas pessoas? Trate as pessoas bem. Você vai receber de volta aquilo que você dá. Nós colhemos aquilo que plantamos. É a lei da semeadura e da colheita. E aqui a gente vê um detalhe muito interessante no texto de Paulo. Procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros
e também aos que não são irmãos na fé. Eu vou grifar isso aqui, ó. E também aos que não são irmãos na fé. Por que Paulo escreveu isso? Talvez, apenas talvez, os irmãos lá de Tessalônica estivessem agindo como muitos crentes hoje em dia, que tratam bem somente as pessoas que são da igreja. Eu já vi na igreja, eu já levei um visitante na igreja, e aí chega um irmão da igreja e vem cumprimentar, né? O pessoal está sentado lá, todo mundo, aí o irmão chega, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quando chega no visitante, ele fala assim, boa noite. Como será que o visitante se sente nessa hora? Poxa, todo mundo recebeu a paz do Senhor, eu recebi só um boa noite. Não trate bem somente as pessoas da igreja. Muitas vezes nós damos preferência somente aos irmãos em Cristo. Nós damos preferência somente àqueles que se relacionam conosco na igreja. Você já percebeu que o nosso grupo de socialização, aos poucos, ele vai se resumindo aos irmãos da igreja? Aí tem uma festa da família, você não aparece. Por quê? Porque não é coisa da igreja. Porque vai ter uma cerveja, vai ter uma música. Você acha que uma cerveja, você vê alguém tomando uma cerveja, vai tirar a sua fé? Você acha que você deve se isolar da sua família, porque ela não aceita a sua religião, a sua fé? Às vezes eu fico pensando, como Jesus agiria nos dias de hoje? A Bíblia diz que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então Jesus, ele gostava de reuniões. Jesus, ele se assentava à mesa com pecadores. Jesus parava para ouvir ladrões, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus dava ouvidos a essas pessoas. Tanto que ele foi chamado de amigo dos pecadores. E aí hoje nós queremos elitizar as nossas amizades, as nossas companhias. Nós não queremos nos misturar. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Eu não posso querer me afastar do mundo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou incentivando ninguém a pecar. Mas nós estamos no mundo. Jesus disse assim, olha, quando ele orou por nós, ele orou a Deus falando assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, muitas vezes Deus quer que a nossa vida seja um referencial lá onde está acontecendo as coisas que Deus não se agrada. É claro que você precisa reconhecer os seus limites, as suas fraquezas. Se você veio de um ambiente, se você estava preso em um ambiente que te levava para o pecado e você custou a ser liberto dessas coisas, talvez não seja para você se misturar novamente. Talvez é para você esperar o tempo certo, né, o momento certo. Mas você não pode se isolar. Deus não chamou você, nem eu, para nós ficarmos em uma redoma. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmãos. Amém? Receba isso aí no nome de Jesus. Se essa palavra testifica
no seu coração? Escreva aqui nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para o Deus que nós servimos, percebemos que todas as respostas se encontram nele. Enquanto os jovens estavam louvando aqui, algo subiu ao meu coração e eu compartilho com vocês, porque ainda não foi criado na raça humana alguma fita métrica que pudesse medir o tamanho de Deus. Não tem como nós medirmos o tamanho desse Deus. A ciência tenta explicar quem é Deus, nós com as nossas filosofias, teologias, tentamos explicar, atualizar quem é Deus, mas de fato um conceito que eu tenho para mim, eu posso te expor as minhas experiências com Deus, mas apenas alguém conhecendo por si só e tendo uma experiência única com Deus, saberá quem Ele é. Eu poderia pregar para você aqui essa noite todas as experiências que eu já tive com Ele, mas isso só lhe mostraria o caminho para você ter a sua própria experiência com Deus. Não dá para nós vivermos das experiências de outros. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com esse Deus ao qual servimos. E eu disse agora há pouco que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Vai parecer que eu vou falar um pouco difícil, mas não, é fácil de entender. Porque a ciência diz em certa lei da física que a matéria não pode ser criada do nada. Mas quando você lê Gênesis capítulo 1, percebe que Deus dá um grito, e sabe qual é o grito que Deus dá? Que haja luz, e houve luz. As pessoas vão dizer: Jonathan, luz não é massa, luz não é uma coisa palpável, luz é só energia, luz é alguma coisa que ilumina. Mas a própria ciência também vai dizer que luz possui peso, dá para medir o peso dos fótons. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas dá para medir o peso da luz. Então, se dá para medir o peso da luz, dá para apalpar essa partícula minúscula da luz. E se dá para apalpar, é uma matéria que foi criada. Enquanto Deus grita em Gênesis que haja luz, Deus está criando alguma coisa de nada que existe. A ciência humana diz: não dá para criar nada do nada. Aí vem Deus e diz: eu vou pegar um nada e vou criar alguma coisa para mostrar que eu sou Deus e que não posso ser medido. Não dá para colocar Deus dentro de uma garrafa e falar: Deus é isso aqui. Não dá para colocar Deus dentro de uma linha e dizer: Deus vai até aqui. Deus é muito além daquilo que imaginamos, do que pensamos. E a própria palavra de Deus é um poço, é um mergulho sem fundo. Você mergulha nessas águas e não encontra fim dentro dessas águas. É por isso que Deus traz a resposta a todos nós que procuramos a alegria da existência, a alegria das nossas vidas. Só que como servimos a um Deus que não nos permite deixar de existir, mesmo quando deixamos de ter, Deus começa um processo de cura no capítulo 2, porque Deus entende: vocês têm, mas vocês não são porque têm, vocês são porque eu estou com vocês. Se vocês possuem porta aberta, ouro, prata, dinheiro, se vocês possuem a terra da promessa, vocês são meus servos. Se eu arrancar vocês da terra, cerrar a porta, acabar o ouro, acabar a prata, vocês têm que continuar sendo meus servos. Não sejam porque eu dei, sejam porque eu sou um Deus que a ciência não pode explicar e que o ser humano não pode medir. Não seja porque eu abro porta, seja porque até quando a porta tranca eu continuo sendo Deus na sua vida. Alguém deu glória na minha esquerda, na minha direita? Eu vou aumentar o volume para frente agora. Não seja porque eu coloquei ouro na tua mão, seja porque até quando eu resolvo não te dar nada, eu ainda sou um Deus que te mantenho de pé no meio da ausência das coisas que eu te dou.